Vamos saber agora com a doutora Clarice Couto como que os médicos, a medicina tradicional está associando os tratamentos com a espiritualidade. É muito importante para o paciente e os médicos hoje estão super preparados. Conta pra gente, doutora Clarice. Hoje vamos falar sobre saúde e espiritualidade. Isso é um tema que cada vez tem sido mais estudado e para todos os médicos e profissionais de saúde é uma coisa muito interessante. Mas antes de falar sobre isso, eu queria fazer uma diferenciação. O que é espiritualidade, o que é religiosidade? Espiritualidade é o que faz o ser humano procurar a transcendência, acreditar em algo maior do que ele desde o começo dos tempos. Religiosidade é uma coisa mais organizada, com dogmas, com normas, com rituais. Existem pessoas extremamente espiritualizadas que não são religiosas. Elas lidam com o divino de uma maneira independente. Elas se comunicam com Deus no seu interior, o Deus da natureza, sem que para isso precise estar dentro de nenhum templo. Existem pessoas que praticam religião diariamente, ouvem missa todos os dias, agora na pandemia, né, que é mais em casa, vendo televisão, mas são extremamente frequentadoras de seus rituais, mas não praticam a religião do ponto de vista de caridade, de ajudar o próximo. Então você vê que às vezes existe religiosidade, mas não existe espiritualidade. E muitas vezes existem pessoas que se consideram ateus, sem religiosidade nenhuma, e que praticam uma espiritualidade, uma caridade, um respeito ao próximo de uma maneira muito maior. A medicina antigamente era praticada por religiosos, né? Vocês vejam os rituais xamânicos, os pajés nas tribos indígenas. A medicina indígena é praticada por religiosos. Na Idade Média, todo o tratamento de saúde, boa parte era praticado por monges. As enfermeiras, as primeiras enfermeiras foram freiras religiosas e depois as enfermeiras que eram as diaconisas luteranas. As faculdades de medicina, de enfermagem, elas são coisas muito mais recentes. Houve uma cisão entre medicina e religião depois da Revolução Francesa e na psiquiatria, principalmente depois de Freud. Freud era ateu e achava que tudo era orgânico ou era cerebral, mas que não tinha nenhuma interferência espiritual. E agora existe uma nova aproximação. De uns 50 anos para cá, existem muitos estudos que comprovam tecnicamente, cientificamente, que a pessoa que tem mais fé em algo superior, ela reage melhor à doença. Falando sobre estudos e comprovação disso que a gente conversou, nós temos um psiquiatra americano que chama Harold Koenig. Ele é da Universidade de Duke e ele fez 2 livros que são livros básicos na nossa lida com o paciente nessa área. Um chama Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, por quê, como, quando e por quê, e o quê. E Medicina, Religião e Saúde. Então, é um psiquiatra americano produzindo uma literatura extensa, estudou tudo que tem a respeito de melhoras, pioras, o que a gente pode usar no dia a dia médico, estão nesses 2 livros. Ele fala uma coisa muito interessante que é quando abordar essa parte religiosa e a parte espiritual. Eu não vou abordar isso num paciente que chega no meu consultório com uma cólica renal. Não vou abordar numa pessoa que chega com uma crise hipertensiva.
Então, quando a gente usa, ou seria necessário perguntar sobre a religião do paciente, sobre os cuidados ou a sua prática religiosa, numa doença grave, numa doença terminal, num paciente idoso que está indo para um ancionato, porque a religiosidade ela interfere muito na resposta à doença. As pessoas que têm mais fé, elas melhoram mais depressa, elas se submetem mais ao tratamento médico e elas aceitam as coisas como um propósito. A doença não é um acaso, não é uma vingança, aquilo tem um propósito na sua melhora, no seu organismo. E isso a gente tem técnicas, tem treinamento para fazer e é uma coisa muito interessante. A minha religião, o que eu acredito, não interessa numa hora dessa. Interessa o que o paciente crê. Então, assim, um paciente que não aceita doação de sangue, isso é de uma religião. Eu preciso saber isso, para que eu lide com ele de uma maneira diferente. Tem algumas religiões que estimulam a proibição de carne, né? Isso faz uma anemia brutal. Nós ainda somos animais carnívoros, mas eu não posso obrigar o paciente a comer carne, mas eu posso repor o ferro que ele está precisando. Nem todos os médicos estão preparados para lidar com a espiritualidade do paciente, porque às vezes ele não tem muito preparo espiritual, depende da especialidade, se for que tem assim, um contato pequeno com o paciente. Nem sempre ele vai sentir essa necessidade de usar a religiosidade. Mas nós não aprendemos isso nas faculdades. Só recentemente no Brasil está sendo instituída a cadeira de saúde e espiritualidade, mas ela não é obrigatória. Então, existe todo um trabalho, nós temos uma associação médico-espírita, que faz um trabalho de divulgação da espiritualidade em saúde, e um dos objetivos é que tenha mais cadeiras em mais universidades sobre esse assunto. A gente brinca que para alguns tratamentos, por exemplo, uma cirurgia grande, você precisa ter duas coisas: confiança no médico e fé em Deus. A fé melhora. Se você vai com fé para qualquer tratamento, você vai predisposto a que esse tratamento funcione bem no teu organismo. Tem um outro trabalho muito interessante que se chama Biologia da Crença, é do Dr. Bruce Lipton. Ele descreve a biologia molecular, que é uma coisa nova, o que acontece nas nossas células quando o pensamento é positivo ou negativo. As células têm um núcleo, tem o citoplasma. O citoplasma é como se fosse uma sala, eu estou sentadinha na cadeira. A cadeira é o núcleo, a sala é o citoplasma. Mas o ambiente da célula, ele tem uma rede de fibrinas. E essa rede de fibrinas, ela muda a densidade dela. Se ela fica mais frouxinha ou mais apertada, conforme o pensamento. E mudando a densidade, ela permite a entrada de vírus, de bactéria, permite que haja uma duplicação errada do núcleo e que cria um câncer. Então, se consegue identificar que o mecanismo biológico, a biologia molecular, modifica conforme o pensamento. Então, se a gente pensa bem, nós temos uma saúde melhor. A pessoa que atua numa comunidade, ela tem normalmente um suporte muito grande do grupo. Então, quando fica doente, ela tem mais apoio, mesmo que não tenha uma família para cuidar. Esse grupo religioso normalmente dá um suporte maior. É um grande tratamento para a depressão, estimular algum trabalho nessa área. Até porque a gente sempre vai ver que as outras pessoas têm problemas muito maiores que os nossos. As pessoas têm confiança, muitas vezes, de abrir o coração com o médico. Com o psicólogo, a mesma coisa. Mas quem não tem acesso a isso e tem um bom relacionamento na sua igreja, tem muitas vezes um conforto grande que vai lhe ajudar bastante. A minha espiritualidade é meu crescimento pessoal,
crescimento em direção a uma energia maior, superior. Se eu puder melhorar a minha saúde, pensando melhor, mesmo que tenha doenças graves no meu caminho, mesmo que eu não supere essas doenças graves, essa doença que pode ser fatal, eu vou ter mais conforto, vou lidar com ela de uma maneira melhor do que se eu não acreditar em nada.